Olá pessoal, tudo bem? Nesta gravação eu vou comentar com relação aos exercícios, envolvendo algumas questões sobre a parte de integração. Então, na verdade, nós vamos aqui desenvolver alguns exemplos que ilustram a parte sobre a teoria da integração. Então, nós vimos que a integral indefinida de f de x dx, por definição, isso é igual a uma função f grande de x mais c, onde essa função f grande de x, onde o f grande de x, na verdade, é uma primitiva da função f pequena. Isso significa dizer que a derivada do f grande coincide com a função f de x pequeno, que é a função integrada. Então, os problemas que nós vamos resolver, então nós temos o seguinte, a primeira questão que nós vamos ver, que nós vamos averiguar a resolução, é uma aplicação envolvendo a parte de integração que nos diz o seguinte: qual é a curva cujo coeficiente angular num ponto de abscissa x é dado por 2x ao cubo? Então, quando a gente fala qual é a curva, de tal modo que o coeficiente angular num ponto de abscissa x é 2x ao cubo, então significa que nós podemos escrever que a derivada de y com relação a x é 2x ao cubo. Ora, se essa derivada dy dx é 2x ao cubo, isso é interpretação geométrica, que a derivada representa a inclinação da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto. Então, como a derivada pode ser vista como quociente, então nós podemos escrever dy igual a 2x ao cubo dx. Ou seja, a integral de dy é igual à integral de 2x ao cubo dx. A integral de dy, a gente sabe que é y. E a integral de 2x ao cubo vai ser dada por 2, pode ir para fora. Aí fica a integral de x ao cubo dx, que vai ser x elevado a 3 mais 1, que é 4, dividido por 4 vai ser. Consequentemente, nós vamos ter que essa família, que responde para nós, essa família de funções cujo coeficiente angular no ponto de abscissa x é 2x ao cubo, então essa família vai ser dada por y igual, esse 2 com esse 4 a gente pode simplificar, então vai dar x à quarta sobre 2 mais c. Então, nesse caso aqui, a gente encontrou a família de funções cujo coeficiente angular no ponto de abscissa x é 2x ao cubo. Agora, nós temos como uma outra informação que o ponto P, que tem coordenadas menos 2 e 3, pertence à curva em questão. Então, vou colocar aqui pertence à curva. Então, poderia representar a curva por qualquer letra. S minúsculo, T minúsculo e assim por diante, tá? Então, como o ponto P pertence à curva, significa que as coordenadas desse ponto satisfazem a equação da curva que a gente acabou de encontrar. Então, nós vamos substituir em y igual a x à quarta sobre 2 mais c, nós vamos substituir o y por 3, então vai ficar 3 igual, e o x por menos 2, então vai ficar menos 2 à quarta dividido por 2, mais c. E dessa forma a gente vai encontrar a constante c, para que a gente possa então encontrar esse membro particular dessa família, de tal forma que esse ponto pertence à mesma. Então, menos 2 à quarta é a mesma coisa que fosse menos 1 à quarta vezes 2 à quarta. Menos 1 à quarta, esse é 1. 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, seria 4 vezes 4. Então, 16 por 2, que é 8. Então, nós vamos ter aqui 3 é igual a 8 mais c. Portanto, o valor de c é 5. Não, 5 não, menos 5. Então, o valor de c é menos 5. Portanto, a curva procurada é y igual a x à quarta sobre 2 menos 5. Então, essa expressão nos dá então uma função polinomial de grau 4, de tal forma que o seu coeficiente num dado ponto de abscissa x é 2x ao cubo e o ponto menos 2 e 3 pertence a essa curva. Então, a resposta para essa questão nossa seria x à quarta sobre 2 menos 5 seria, então, a equação dessa curva procurada. Tá? Então, essa seria a resolução dessa primeira questão, que envolve a parte sobre a caracterização dessa curva específica. O segundo exemplo que a gente vai resolver nos diz o seguinte: Um projétil é lançado verticalmente para cima.
Então a gente poderia considerar aqui, eu tenho um projétil, então o projétil aqui, ele é lançado verticalmente para cima, com velocidade de 12 metros por segundo. Então aqui nós temos a velocidade, né, de 12 metros por segundo. Supondo a aceleração da gravidade, então velocidade 12 metros por segundo, supondo a aceleração da gravidade menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, qual é a altura atingida? 1,8 segundos, né, após o lançamento do projeto. Então, a gente quer saber o seguinte: qual é a altura H para T igual a 1,8 segundos? Então, é isso que a gente quer saber. Qual é o valor da altura, então, quando o tempo for T igual a 1,8 segundos? Então, para a gente trabalhar, para a gente resolver essa questão, a gente vai partir que, né, a derivada da velocidade com relação ao tempo nos dá aceleração. Então a gente sabe que a aceleração é igual a dv dt. No caso, então, nós vamos partir que dv dt é igual a menos 9,8, que é a aceleração da gravidade. Ora, essa igualdade pode ser vista então como dv igual a menos 9,8 dt. Aí agora a gente integra. Então a integral de dv é igual a integral de menos 9,8 dt. O que dá a integral de dv? Vai dar v. O que dá a integral de menos 9,8 dt? Vai dar menos 9,8 t mais uma constante c. Então, essa igualdade que a gente acaba de encontrar aqui, né, a gente poderia pensar no primeiro momento que ela representa a equação da velocidade em função do tempo, mas isso não é verdade, porque a gente precisa, né, encontrar o valor da constante c. Então você observa que você tem a velocidade e você tem o tempo t. Então você observa que para t igual a zero, o valor da velocidade é 12 metros por segundo. Então a gente vai substituir essa informação aqui, ou seja, 12 é igual a menos 9,8 vezes zero mais o c. Portanto, a gente vai caracterizar que o c é igual a 12. Daí, ó, a equação que relaciona a velocidade em função do tempo, então vai ser a equação que a gente encontrar, então é V igual a menos 9,8t mais c, onde o c que a gente acaba de encontrar é o valor 12. Então essa igualdade agora representa a equação da velocidade em função do tempo t. Aí nós vamos ter que proceder da seguinte forma: a gente sabe, né, que a velocidade é a taxa de variação do espaço com relação ao tempo. Como a gente está falando aqui em h, a gente vai escrever que velocidade é dh dt. Ora, mas se a velocidade é dh dt, então nós vamos escrever que dh dt é igual à equação da velocidade, que é menos 9,8t mais 12. Multiplicando mais uma vez cruzado, né, porque aqui nós temos uma proporção, nós vamos obter o seguinte. Então nós vamos observar que essa igualdade ali, então, pode ser escrita como dh igual a menos 9,8t mais 12 vezes dt. Agora a gente integra o primeiro membro com relação a h, então a integral de dh igual a integral de menos 9,8t mais 12 dt. Ora, mas como a gente acaba, né? Como a gente acaba de caracterizar então que a integral de dh é igual a menos 9,8t mais 12 dt, a gente sabe que a integral de uma soma é a soma entre as integrais, então a gente pode escrever ainda que a integral de dh é igual a integral de menos 9,8t dt mais a integral de 12 dt. Então a única coisa que a gente fez aqui, a gente usou que a integral de uma soma é a soma entre as integrais. A integral de dh é como se fosse a integral de dx, que é x, então aqui vai dar h. Então h é igual a menos 9,8, a integral de t dt, a gente sabe que é t ao quadrado sobre 2, e a integral de 12 dt vai dar 12t. E aqui vai ter que aparecer mais uma constante de integração que a gente vai chamar pela letra C1. A priori, a gente poderia pensar que essa igualdade que a gente acabou de encontrar seria a equação que relaciona a altura, que seria o espaço, entre aspas, né, em função do tempo, mas não é por causa da constante C1. Só que a gente observa o seguinte, que para t igual a zero, eu pergunto para vocês, qual o valor da altura? É zero. Então, jogando essas informações aqui, a gente vai ter que zero
é igual a menos 9,8 vezes 0 ao quadrado sobre 2, mais 12 vezes 0, mais a constante C1. Então a gente vai caracterizar que a constante C1 é 0. Se nós caracterizamos que a constante C1 aqui é igual a 0, se a gente acaba de caracterizar que a constante C1 é igual a 0, então a equação que associa, né, a altura em função do tempo é h igual a menos 9,8 t ao quadrado sobre 2 mais 12t. Como você quer saber qual é o valor da altura para t igual a 1,8 segundos, então agora basta a gente substituir o t aqui igual a 1,8 e encontrar a resposta. Então a altura h é menos 9,8 vezes 1,8 ao quadrado sobre 2 mais 12 vezes 1,8. Então essa é a conta que a gente tem que fazer. Então eu simplesmente substituir o t por 1,8. Então menos 9,8 vezes 1,8 ao quadrado sobre 2 mais 12 vezes 1,8. Efetuando os cálculos aí, se os meus cálculos não ficaram errados aqui que eu fiz na conta na calculadora, no instante anterior, então esse valor vai dar 5,724 metros. Ou seja, a altura atingida por esse projétil 1,8 segundos após o seu lançamento é de 5,724 metros, tá? Então essa seria, né, a resposta que a gente tem para esta outra, né, questão que a gente acaba de fazer, que na verdade é uma aplicação direta, né, sobre a parte de integrais. Um outro exemplo que a gente vai resolver, que é a questão de número 3, né, questão de número 3, nós vamos encontrar a integral de 6x mais 2 dx. Aqui a gente vai usar a propriedade direta da integral, ou da integral indefinida, ou seja, que essa integral é a integral de 6x dx mais a integral de 2 dx. Então aqui a gente está usando que a integral de uma soma é a soma entre as integrais. Isso pode ser escrito aí como sendo 6 vezes a integral de x dx mais 2 vezes a integral de dx. Então isso vai dar 6 vezes a integral de x dx, é x ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes a integral de dx é x, mais a constante de integração c. Lembrando que toda vez que a gente resolve a integral indefinida, não pode esquecer da constante c. Aqui você poderia indagar, mas professor, aqui a gente não tem duas integrais indefinidas, não deveria aparecer duas constantes? A priori sim, mas como a soma de duas constantes é uma constante, a gente padroniza escrever uma única constante que a gente representa pela letra c. Então isso vai dar 6 por 2, vai dar 3x quadrado mais 2x mais c. Então essa integral indefinida aí, então nós encontramos 3x quadrado mais 2x mais c. Então essa seria a resposta, né, para essa integral que a gente acaba de resolver então, tá? Só para a gente finalizar, para a gente ver mais um exemplo, então digamos o exemplo de número 4, se eu quisesse encontrar a integral de x ao cubo dx. Então essa é uma conta direta, né? A gente usa a regra da função potência, isso é x elevado a 3 mais 1, dividido por 3 mais 1 mais c. Ou seja, isso é x à quarta sobre 4 mais c. Então essa seria a resposta para essa integral da questão de número 5. Ok? Então aí algumas, né, problemas envolvendo essa parte da integral indefinida, ou seja, do cálculo de primitivos imediatos. Ok? Meu muito obrigado.